Quando ser bom não basta. Stephen Brown, capítulo 7. Esta é a lei, o caminho de Deus para a liberdade. Quanto amo a tua lei. Salmo 119, versículo 97. Se até agora você não tem sérios questionamentos, então não prestou atenção aos capítulos anteriores. De fato, quando o cristão não tem perguntas, sua crença é algo diferente da fé cristã. A teologia bíblica algumas vezes parece tão complicada como fechar uma mala cheia de roupas. Quando pensamos que está tudo dentro, uma ponta de roupa aparece aqui e ali. Você abre a mala, arruma tudo, aperta a roupa e ali está outra ponta de fora. Considero-me um calvinista dos 5 pontos. Isso quer dizer que possuo uma linha teológica definida. E para ser honesto, acredito que esteja certo na minha posição teológica. Se não acreditasse, minha posição seria outra. O problema é que aqueles que não compartilham da mesma opinião vão sempre apontar para as pontas que ficaram para fora da mala. O problema com todos nós que cremos na Bíblia e temos nossos pontos de vista é que sempre vai haver algo saindo fora da mala. Por quê? Porque Deus não se encaixa em nosso sistema. Ele é muito maior que aquilo que pensamos, escrevemos ou imaginamos a respeito dele. Calvino chamou a Bíblia de a conversa infantil de Deus. Com isto, ele não quis desacreditar a Bíblia, mas mostrar que o Deus infinito teve que descer até nós, finitos, para poder nos alcançar. Quando falamos acerca da liberdade, sempre surgem perguntas. Nem todas poderão ser solucionadas, e eu sei que mesmo quando terminar de ler este livro, ainda algumas pontas de roupas continuarão a sair fora da mala. Muitas vezes, algumas coisas parecem não encaixar, mas isso não corresponde à realidade. A lei é uma delas. Parece que a lei e a liberdade nunca poderão estar juntas, mas quando nos dispomos a ouvir aquilo que a Bíblia diz, começamos a entender o equilíbrio e a maravilha da revelação de Deus acerca da verdade. A Bíblia está repleta de admoestações sobre moral, ética e lei, ensinando-nos sempre como agir, o que dizer e pensar. E não apenas isso, mas também acerca daqueles que ignoram a lei, afastando-se de Deus e de seus padrões. Como comparar isto com tudo o que já foi dito acerca da liberdade? Como podemos ser livres e obedientes ao mesmo tempo? Se somos chamados para ser servos, como ainda assim podemos ser livres? Será a ideia de liberdade, do modo como eu a vejo, uma ideia pagã da nova era? Será que a conotação cristã de liberdade não é a de libertação do pecado? Não será a liberdade simplesmente um novo nome para a obediência? Podemos resumir todas essas perguntas em uma só: como relacionarmos a liberdade com a lei de Deus? Esta é uma boa pergunta com a qual vamos tratar de maneira bíblica e por inteiro, antes de terminarmos o livro. Começaremos com Jesus. Não é um mau começo. O propósito da lei. O ensino de Jesus a respeito da lei e liberdade foi criticado. Falando sobre sua ressurreição, ele afirmou: não penses que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande nos reinos dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Antes de examinarmos aquilo que a Bíblia chama de lei, vamos analisar alguns pontos interessantes nesse texto. Em primeiro lugar, notem, por favor, que se Jesus nunca tivesse tido nada contra a lei, ele nunca precisaria ter dito essas palavras. Se Jesus não tivesse dito nada que implicasse na destruição da lei, ele não teria chamado a atenção para este fato. No capítulo 4, percebemos que Paulo enfrentou o mesmo problema. Se ele não estivesse ensinando doutrinas próximas ao antinomianismo, nunca teria sido preciso escrever a epístola aos Gálatas. Da mesma forma, se Jesus não tivesse dito algo que sugerisse que a lei seria destruída, ele nunca teria que tocar nesse ponto.
Um conhecido conferencista cristão dava uma palestra na Califórnia, onde já havia estado há 2 ou 3 anos. Depois de sua primeira palestra, um homem veio conversar com ele dizendo: "Gostaria de conferir algo com o senhor. Eu o tenho citado desde a primeira vez que o senhor esteve aqui e quero me certificar de que estou fazendo corretamente. O senhor concluiu que se alguém vem cometendo adultério, terá de fazê-lo de novo." O conferencista ficou horrorizado. Se fosse comigo, eu teria revisado todas as minhas anotações da minha palestra e os estudos de novo para ver o que teria causado tamanha discrepância no entendimento da mensagem. Não tenho conhecimento se o conferencista pôde se defender ou tentou corrigir esta impressão errônea, mas eu teria dito: alguns de vocês pensam que da última vez em que estive aqui, tentei destruir a lei que proíbe o adultério. Em hipótese alguma, isto é verdade. Eu não estava tentando destruí-la, mas cumpri-la. Eu tentava dizer que Deus o perdoa e que a melhor maneira de não cometer mais o pecado é a certeza de que você está perdoado. Dessa maneira, Jesus não estava de forma alguma tentando destruir a lei. Ele pode ter sentido medo de que esta fosse a impressão causada, mas isto estava muito longe da verdade. Ele não estava destruindo a lei, mas, e aqui veio o ponto importante, o que ele afirmava podia ser interpretado desta forma. Agora, a pergunta é a seguinte: se tudo o que explanei nos capítulos anteriores for verdade, por que existe lei? Em outras palavras, se somos realmente livres, por que deveríamos nos preocupar com a lei? É claro que a lei é importante, ou Jesus a teria destruído. Voltemos à pergunta inicial: qual é o propósito da lei? Os parâmetros do desejo de Deus. Em primeiro lugar, a lei reflete a mente de Deus. Se deseja conhecer o que Deus pensa sobre o adultério, roubo, desonestidade ou qualquer outro tipo de comportamento, estude a lei. Os 10 mandamentos não são 10 sugestões. Todos os mandamentos bíblicos sobre moralidade, ética e comportamento cristão nos foram dados para que pudéssemos entender o pensamento de Deus acerca deles. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos, que estabelecestes para sempre. Salmos, capítulo 119, versículos 151 e 152. Aqui está o ponto. A lei reflete os parâmetros do desejo de Deus, não os parâmetros do seu amor. Quando confundimos estes dois pontos, usamos a lei de maneira inadequada. Muitos pais têm me perguntado como agir no tocante ao comportamento inaceitável de seus filhos quando adultos. Por exemplo, um pai poderá perguntar: meu filho há pouco me contou que é homossexual, como devemos reagir? Ou, minha filha está morando com um homem e não sabe se vai casar ou não, como vou tratar este assunto? Ou mesmo, meu garoto está se tornando um bêbado, o que devo fazer? Tenho sempre falado aos pais para que revelem com clareza seus padrões de comportamento e que não tomem nenhuma atitude que possa vir a comprometê-los. Por exemplo, permitir que um filho ou filha more com um amigo ou amiga de acordo com a sua preferência sexual. Isso seria agir contra esses padrões. No entanto, é preciso que sempre se faça separação entre os padrões do comportamento com a realidade do amor. Em outras palavras, nunca pare de amar, mesmo que não aprove o comportamento. Sabe com quem aprendi assim? Com Jesus. Lembra-se quando aquela mulher foi pega em adultério? Os líderes religiosos já iam começar a apedrejá-la quando Jesus mandou que aquele que não tivesse pecado atirasse a pedra. Então foram todos embora. João escreveu: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, respondeu ela. Ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8, 10 e 11. Em Mateus 23, 37, Jesus está no alto de um morro, observando a cidade de Jerusalém. Suas palavras estão cheias de ternura. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos seus, debaixo das asas, e tu não quiseste.
Você percebe? Apesar dos erros de Jerusalém, Jesus não deixou de amá-la e aceitá-la. Foi por causa de serem errados que ele os amou. A mensagem de Jesus é clara. Jesus, porém, ouvindo-o, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Nem sempre Jesus aceitou o comportamento daquelas pessoas, mas ele continuou dando-lhes o seu amor. É para este propósito que somos chamados. Uma medida. Em segundo lugar, a lei funciona como uma medida através da qual os crentes podem determinar o seu progresso. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo. Pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e o coração. Salmo 7, 9. Sondaste o meu coração e me visitaste de noite. Examinaste-me e nada achaste. A minha boca não transgredirá. Salmo 17, versículo 3. Devemos sempre nos lembrar que em nosso caminhar com Deus não somos testados para o benefício de Deus. Muitas vezes pensamos que Deus está lá nos céus preparando maneiras para nos testar. Ele olha para baixo e diz aos seus anjos: veja aquele lá, eu tinha tanta esperança nele, pensava que ele fosse se sair melhor. É claro que não é assim que acontece. O teste serve para nós e não para Deus, porque ele já de antemão sabe como nós vamos agir. Tive um professor na faculdade que fazia muitos testes e nunca lhe atribuía nota. Depois que a nossa classe havia feito seu primeiro teste, ele declarou: alguns de vocês fizeram excelentes testes e outros muito maus. Como professor, não estou interessado em descobrir como vocês são, mas vocês, como alunos, hão de querer saber o que fizeram ou deixaram de fazer. Aqui estão as respostas. Corrijam seus testes e podem dar suas notas. Naturalmente, pensamos que ele estivesse verificando nossas atitudes de honestidade e iria pegar os testes de volta. Qual não foi a surpresa quando ele afirmou: não quero ver seus testes, porque o mais importante é que vocês saibam o que conseguiram fazer. É provável que daqui a alguns anos eu nem mais me lembre dos seus nomes. Então, o que vai ter importância é o quanto vocês puderam aprender nessa aula de literatura inglesa. Este teste é para vocês e não para mim. Assim é como a lei deve ser para nós. Ela é um exame de Deus para nós e que ele não atribuiu notas. A nota já foi dada por Jesus Cristo na cruz e foi uma excelente nota 10. O teste foi feito para você. Verifique a vontade de Deus nas Escrituras e você vai ver o quanto já andou para o seu encorajamento ou o quanto falhou para que possa confessar e até onde deve andar para que possa obter confiança. Um professor. Em terceiro lugar, a lei é uma espécie de professor que nos traz a Cristo e nos faz permanecer nele. Paulo escreveu aos Gálatas: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Ele escreveu aos Romanos: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7, 7. Dessa forma, a lei de Deus permite que minhas falhas apareçam e que, por conhecê-las, me aproxime de Cristo. Cada vez que confronto a lei, percebo que há áreas nas quais tenho sido fiel, então volto-me a Cristo para obter perdão, aceitação e força. Você sabia que a Igreja Cristã é a única instituição no mundo na qual a condição para ser membro é não ter qualificações? E não somente isto, mas para entendermos este pensamento, perfeitamente diríamos que a Igreja Cristã é a única organização no mundo onde a única qualificação para que se permaneça como membro é você não ser qualificado para manter sua condição de membro. Você já se perguntou por que Cristo gastou tanto tempo com prostitutas e pecadores? Veja, Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam os médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9,12. Em outras palavras, Jesus é médico e o seu trabalho é ajudar os doentes a encontrar a cura.
Se você não está doente, ou pelo menos pensa que não, então Jesus não o atrai. O problema com os religiosos no tempo de Cristo Jesus é que, apesar de não saberem que estão doentes, eles eram tão doentes quanto as prostitutas e os pecadores que Jesus andavam. Tenho um amigo juiz que não é cristão, nem consegue entender por que eu sou. Mesmo assim, continuamos amigos. Anos atrás estive na sua cidade, então sugeri que nos encontrássemos. Eu encontro meus amigos nos bares, ele riu. Diga o nome do bar e eu encontrarei lá, respondi, deixando-o perplexo. Naquela noite, quando cheguei ao bar, percebi que ele estava acompanhado de uma prostituta. Acho que ele estava brincando de deixe o reverendo chocado. Um dia desses, ainda vou fazer alguma coisa bem irreverente e brincar de jogo, deixe o homem da lei chocado. Bom, fingi não estar surpreso e, para dizer a verdade, não estava mesmo. Quando sua acompanhante foi ao toalete, ele virou-se para mim e, apontando para as pessoas que estavam no bar, declarou-me: Steve, todas essas pessoas aqui estão doentes. Acho que ele percebeu o meu ar de espanto, pois continuou: não me interprete mal, continuou mais do que depressa. Eu também estou doente. A única diferença é que eu sei disso e eles não. Jesus ama pessoas que, como meu amigo, sabem que estão doentes. Eles não estão longe de entrar no reino. Mas como podemos saber que estamos doentes? Como podemos saber que precisamos de Jesus? Precisamos verificar a lei. O papel da lei é o de nos conduzir ao médico. Um mapa rodoviário. Em quarto lugar, a lei nos mostra onde estão os campos minados. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Salmo 119, versículo 97 e 98. A maioria das pessoas, se fosse honesta, admitiria que a sua definição de pecado envolve prazer. Em outras palavras, se não tivessem prazer, não seria pecado. De maneira inversa, se você teve prazer, então pecou. Quando definimos pecado desta forma, tornamos Deus numa espécie de divindade cujo maior propósito é nos afastar do prazer. Tudo que causa prazer, disse alguém, ou engorda ou é pecado. Que disparate! Isso não é verdade. O que a lei nos diz e mostra é como sermos cada vez mais felizes, mais plenos, mesmo no mundo falido, onde nada vai dar certo. Se você quer viver neste mundo de uma maneira sábia e cheia de sucessos, obedeça à lei de Deus. Alguns me chamam de cínico. Eu diria alguma coisa, porque creio que o principal objetivo da vida é caminhar entre dois hospitais, sem nos perdermos. Creio que nascemos em um hospital e morreremos em outro, e que o objetivo da vida é irmos de um para o outro, sem nos perdermos, sermos o mais bem-sucedido possível. E o modo como vamos fazer isto é seguindo a lei ao pé da letra. Um pastor, quando jovem, afirmou: quero ganhar o mundo para Cristo. Quando estava com 40 anos, comentou: gostaria de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Já nos seus 60 anos, ele orou: Senhor, não permita que eu perca tantos. Eu me identifico com ele. Pode ser que este seja o meu maior cinismo, mas seja como for, sinto que a melhor coisa que posso fazer na vida é obedecer a Deus o melhor possível. Não penso que seja perfeito, mas sinto que existe tanta confusão no mundo que preciso de ajuda. O mundo é um campo minado e não quero pisar em minas, pois já tenho bastante problemas. A Santa Torá é considerada pelos judeus como a maior dádiva de Deus, por ser ela o mapa de como o mundo funciona. A lei também é um mapa, ela nos ajuda a encontrar o caminho neste mundo complicado. Sem ela, poderemos nos ferir e nos perder. Veja bem, quando Deus nos proíbe cometermos adultério, Ele não quer que nos afastar do prazer, mas sim evitar que sejamos feridos. Ele nos manda amar o nosso vizinho não porque deseja nos manter ocupados, mas porque esta é a melhor forma de vivermos bem com essas pessoas. Advertência: a lei pode destruir. Não podemos fazer uso da lei por qualquer outro motivo que não seja um dos 4 já citados.
Podemos destruir o corpo de Cristo se usarmos a lei de forma inapropriada e antibíblica. Paulo disse: Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Vejamos alguns usos impróprios da lei. A lei não salva. Em primeiro lugar, não podemos usar a lei como meio de alcançar a Deus. Em um capítulo anterior, vimos que a salvação é apenas através da fé em Cristo. Se você acrescentar alguma coisa a mais, então a essência foi perdida. Antes da reforma, Martinho Lutero chorava seus pecados na clausura. Seu confessor, um jovem, não sabendo o que fazer, começou a rezar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na... Espere, interrompeu Lutero, seu confessor. O que você disse? Como? O que eu disse? Repita a última parte. Ah, isto! Eu rezei. Creio no perdão dos pecados. O perdão dos pecados, repetiu Lutero como se saboreasse aquelas palavras. O perdão dos pecados. Então existe esperança para mim em algum lugar. Talvez haja um caminho para alcançar a Deus. Este, claro, foi o início da reforma. Martinho Lutero percebeu que não era reto e que se fosse depender da sua retidão para chegar a Deus, não iria conseguir. Então, se alguém lhe diz para confiar em Cristo e depois acrescentar alguma coisa como batismo, bondade, obediência, amor, crença na Bíblia, idas às igrejas, está mentindo para você. Mas a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A lei não santifica. Em segundo lugar, não podemos usar a lei como meio de estar perto de Deus. A maioria de nós pensa assim, mas tem dificuldade para acreditar nessas palavras. A maioria de nós usa do mesmo subterfúgio da dieta, contrabalanceando ideias e atitudes para compensar algo que foi mal feito perante Deus. Ouça, sua retidão não pode nem trazê-lo para perto de Deus, nem conservá-lo perto. Naturalmente que o comportamento reto flui de um relacionamento com Cristo, mas a retidão não consegue mantê-lo. Existe um ensino popular, mas infortunadamente errado, que diz que se nós não mantivermos uma vida santa, se não manifestarmos nossa retidão, então de forma alguma podemos pertencer a Cristo. Eu sei que foi isso que eu preguei toda a minha vida, mas estava errado. Esta foi a segunda vez na minha vida que eu estive errado. A primeira foi quando pensei que estava errado. Eu não apenas estava errado. O que eu ensinava era perigoso. Eu havia feito uma coisa que só Deus tem o direito de fazer, que é dizer aos que se consideram povo de Deus que eles não eram povo de Deus. Na maioria das vezes, nós manifestamos nosso relacionamento com Cristo pela maneira como andamos com Ele em santidade. O que diremos das muitas vezes que, apesar de conhecermos Sua vontade, fazemos o oposto a ela e nos desviamos dos seus passos, mesmo pertencendo a Ele? A pergunta chega a ser tola. Será que meus filhos sempre me obedecerão? Bem, talvez eles sejam mais obedientes do que a maioria, mas não são perfeitos. Qual é a minha atitude em relação à desobediência deles? Eles deixam de ser meus filhos? Eu lhes digo que estou cansado da sua desobediência e não os quero mais? Eu lhes mando procurar outro pai? É claro que não. Eles são os meus filhos e não há nada no mundo que possa mudar isso. Eu os amo e meu amor não depende daquilo que eles fazem. João Calvino, no primeiro volume do seu livro Instituições da Religião Cristã, faz fortes críticas àqueles que dizem que a única maneira que você perceber que é cristão é pela sua própria retidão. Ele faz uma crítica severa, mas muito própria. Se você se atrever, diz ele, Peter Lombard, a esperar por qualquer coisa sem mérito, isso não vai ser denominado esperança, mas presunção.
Qual é aquele, querido leitor, que não prefere jogar fora a imprudência e a presunção para confiar na verdade de Deus? O Senhor deseja que depositemos nossa confiança em sua bondade e, mesmo assim, há aqueles que acham ser presunção descansarmos nela. Ó Mestre, digno dos alunos que se encontram nessas escolas insanas e alucinantes, considerando que pelos oráculos de Deus os pecadores são levados a admitir a esperança de salvação, permita-nos presumir esta verdade, lançando fora toda a confiança nas nossas obras para confiar na sua misericórdia, na chance da esperança. Tradução livre. Aqueles que afirmam que a certeza da salvação tem tudo a ver com a nossa bondade são um bando de loucos. No 7º capítulo de Romanos, Paulo faz uma deliciosa confissão. Dificilmente alguém que eu conheça faria esse tipo de confissão defronte de uma congregação dos nossos dias. Pois não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 19 ao 25. Você acha que alguma vez Paulo tinha tido dúvida de pertencer a Cristo? Preste atenção em suas palavras. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, ou o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 34, 38 e 39. Se a certeza da salvação vem somente quando percebemos a nossa bondade e sabemos que ela procede de Deus, então Paulo não tinha certeza da sua salvação. Mas Paulo tinha absoluta certeza de sua salvação. Ele tinha tanta certeza que um amigo meu comentou em uma ocasião: ninguém pode ter tanta certeza da sua salvação. Todavia, Paulo tinha essa certeza absoluta. Por quê? Porque ele olhava para Cristo e não para a sua própria bondade. A lei não reflete o coração. Em terceiro lugar, não podemos usar a lei como medida de espiritualidade. A lei com frequência pode e realmente mede nosso progresso. No entanto, quando é usada como uma medida extrema para mostrar aos outros nossa espiritualidade, torna-se inadequada. Jesus falou assim sobre os fariseus e escribas: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Você alguma vez encontrou alguém que faz tudo certo? Quando essas pessoas falam sobre pecado, parece que não se consideram humanas. Deixe-me contar-lhe algo. Como pastor há mais de 25 anos, conheço bem esse tipo de pessoa, e muitos são como cobras venenosas. Não se consegue nem imaginar como seu coração é doente. Tudo o que eles fazem é certo, mas no seu interior só há amargura, crítica e ódio. Não podemos medir o coração de alguém por suas atitudes corretas. A lei não é uma arma. Em quarto lugar, é inadequado usar a lei como uma arma contra os membros da família de Deus. Paulo escreveu: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Preste atenção, se você procurar coisas erradas em mim, com certeza as encontrará. Eu sou melhor do que costumava ser, mas mesmo assim tenho tanto a melhorar que é fácil me criticar. A menos que você já esteja com a arma engatilhada, deixe-me dizer algo mais. Sinceramente, o que temos aqui é um duelo. Ambos temos armas carregadas e boa pontaria. Sempre brincava com minha congregação dizendo:
Pouco antes de me aposentar, vou escrever um livro e no domingo antes vou anunciá-lo no púlpito com essas palavras: meu novo livro já está pronto e conta minhas experiências no ministério. O livro fala de fulano, cicrano e muitos outros nomes aqui da congregação. Mas se vocês fizerem uma pequena contribuição para o meu futuro de aposentadoria, posso assegurar que os seus nomes não estarão ali. Penso que se assim fosse, poderia viver prosperamente até os fins dos meus dias. Um presbítero fez-me parar com essa brincadeira usando a mesma arma comigo. Ele declarou: pastor, eu o conheço por mais de 15 anos e acho que também poderia escrever um livro sobre o Senhor. A lei não o torna um ser superior. Em quinto lugar, é inadequado usar a lei como um pedestal, onde nos colocamos como se fôssemos divinos, tentando fazer as outras pessoas se tornarem a nossa própria imagem e semelhança. Isto sempre acontece. A nossa cultura estabelece uma retidão divina e lutamos para nos enquadrar nela. Quando nos sentimos superiores a qualquer outra pessoa no mundo, tentamos fazer com que todos se tornem como nós. Era sobre isso que Paulo estava falando em sua carta aos Gálatas. Pessoas tidas como muito espirituais tinham aparecido na congregação com um propósito específico: mudar a liberdade dos Gálatas em nova conformidade com a lei. Paulo escreve: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vai acabar agora pela carne? Gálatas capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Faria bem para as igrejas se Deus apontasse com sinalizadores de neon nossos pecados para que todos pudessem ver. Você diria: você está brincando? Todos saberiam. Seria horrível se todos olhassem para mim e pudessem ver os meus pecados. Isso nunca iria acontecer, porque ao tentar esconder os seus próprios pecados, ninguém olharia para o sinal luminoso dos demais. Alcançaríamos finalmente a honestidade, e isto não seria de todo mal.